E aí pessoal, tudo bem? Eu vou aproveitar aqui para fazer discussão novamente com vocês do caso subcrítico, onde o discriminante da equação característica era negativo, porque eu fiz em sala de uma forma um pouco lusitana, trabalhosa, né? E eu vou mostrar para vocês que tem como fazer aquilo de uma forma mais simples, fazendo algumas substituiçõezinhas aí no começo antes de analisar a EDO, tá? Lembrando aqui para vocês que a gente quer analisar o caso em que a equação diferencial de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes possui equação característica com um discriminante negativo. Então, antes de começar a falar nesse problema, vamos dar uma mexida nessa EDO, dividindo ela inteira pelo cara que aparece na frente do y, duas linhas, que é o a. Se eu fizer isso, para simplificar um pouco, fica y duas linhas, b sobre a y', mais c sobre a y. Isso tudo igual a zero. Para não ficar carregando essas razões, eu vou chamar b sobre a de um gama e vou chamar o c sobre a, que aparece aqui, c sobre a, vou chamar de ômega zero ao quadrado. E aí você pode pensar, puta que pariu, mas você vai chamar de ômega zero ao quadrado? Por que você não chamou de alfa? É porque, como a gente já viu em sala, a função resultante desse tipo de EDO, um discriminante negativo, é uma função que oscila. Então, se ela oscila, ela tem uma frequência natural de oscilação. E a gente vai ver depois que, na verdade, esse ômega zero é de fato a frequência natural de oscilação do sistema, tá? Então, por isso que a gente chama aí de ômega zero ao quadrado. Tem um motivo. Então, se a gente escrever de novo essa EDOzinha, em termos dessas variáveis aí, vai ficar assim, ó, y duas linhas, mais gama y', mais ômega zero quadrado y igual a zero. E é essa daqui que a gente analisa, que vai ficar muito mais fácil do que analisar a outra lá de cima e ficar carregando todas essas constantes aí, tá bom? Então, para analisar isso, a primeira coisa que a gente fazia era escrever a equação característica, que nesse caso é lambda quadrado mais gama lambda mais ômega zero quadrado. Os mesmos coeficientes da EDO aparecem na equação característica, daí o seu nome, né, de característica. E a gente vai querer estudar o caso em que o discriminante dessa equação seja negativo. Como que a gente faz para calcular o discriminante? O delta é b quadrado menos 4ac. Lembrando que o a é o cara que aparece na frente do lambda quadrado, o b é o cara que está na frente do lambda e o c é o termo independente. Nesse caso aqui, e aí a gente consegue calcular as raízes. Por quê? Porque dá para a gente fazer o seguinte, a gente consegue usar a fórmula de Bhaskara, que diz que as raízes desse caso aqui serão menos b, então menos gama, mais ou menos raiz de delta, que a gente já viu, dividido por 2a. Beleza? Então a gente vai manipular um pouquinho aqui essas raízes, porque a gente sabe que o cara que está aqui dentro dessa raiz aqui é negativo, e dar uma simplificada nas coisas aí, tá bom? Isso que a gente vai fazer aqui. Olha só, se o cara que está aqui dentro dessa raiz é negativo, a gente pode escrever essas raízes assim, ó, da seguinte maneira: menos gama, mais ou menos raiz de delta, e lá dentro, como é negativo, o número que está dando lá, eu posso trocar a ordem da diferença e colocar um sinal de menos 1 em evidência, que eu não altero. Beleza? E aí eu posso dividir essa raiz para os dois caras, porque é um produto. Então fica menos gama, mais ou menos raiz de 4 ômega zero quadrado menos gama quadrado, raiz de menos 1. Isso tudo aqui dividido por 2. E aí a gente identifica aqui o menos 1, que é o número imaginário i. Então, a gente pode expressar as raízes assim, menos gama, mais ou menos raiz de delta, põe um i aqui, que é aquele raiz de menos 1, e fica 4 ômega zero quadrado, menos gama quadrado, tudo isso dividido por 2. E aí eu posso dividir esse 2 de baixo aqui, tanto para o gama quanto para essa raiz, para dar uma simplificada. Fica assim, menos gama sobre 2, mais ou menos i. E eu já jogo esse 2 lá dentro da raiz, que vai simplificar com esse 4. Então vai ficar ômega zero ao quadrado. E vai aparecer um 4 dividindo o gama no outro termo. E para não ficar carregando raiz nem nada de constante também, eu defino esse cara aqui como ômega.
tá bom? Chamo de ômega aí, letra grega associada a frequências angulares, justamente por causa que as funções resultantes são funções que oscilam. Então eu defino ela dessa forma. Então as raízes que eu vou ter serão assim, ó, menos gama sobre 2, mais ou menos i, ômega. E é esse cara que a gente vai propagar lá na solução geral, ao invés de fazer o que a gente fez em sala e ficar levando todas aquelas constantes, tá bom?